Senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste pela TV Assembleia, também aqueles que nos prestigiam com suas presenças, cumprimento também a toda a imprensa aqui presente. Eu quero iniciar a minha fala, senhor presidente, passando um rápido vídeo gravado em 2018, aqui nesta Casa de Leis. Reunidos na presidência da Assembleia Legislativa, o setor empresarial discutiu com a CCR e os parlamentares meios para que as obras sejam retomadas sem aumentar a carga tributária para a população. Uma das sugestões é de que a cobrança dos pedágios seja proporcional ao andamento das obras. Diante do cenário todo que nós temos, acho que seria uma forma justa e até passível de poder a aceleração do processo de duplicação. Porque você veja bem, foi licitado, os preços são cobrados e a gente paga o valor 100% do licitado. Porém, aquilo que está sendo cumprido chega a 10, 15 ou 20% daquilo que deveria ter sido duplicado. Então, nada mais justo que a gente pagar o valor proporcional. Segundo o representante de Relações Institucionais da CCR, Claudemir. Por que eu coloquei esse vídeo para iniciar? Só para dizer, ao contrário do que poucos afirmam, esta Casa de Leis se preocupa com este assunto desde quando iniciou a inadimplência por parte da concessionária que assume o controle da rodovia. Isso não é de hoje, não é 6 anos depois, como muitos alegam, que nós nos preocupamos com a rodovia. Desde quando iniciou todo o cenário da concessão, a primeira reunião para apresentar, inclusive, a concessionária foi aqui na Assembleia Legislativa, numa audiência pública, onde veio o diretor-presidente, quando assume a concessão, explicar como seria o cronograma de execução das obras. Foi criada, inclusive, uma associação entre os prefeitos dos municípios para representar os municípios onde são cortados pela BR-163. Isso desde lá de trás. Ao contrário, estou dizendo apenas para iniciar a fala aqui, respondendo a crítica que eu ouvi num órgão de imprensa, dizendo que após 6 anos a Assembleia Legislativa veio se preocupar com isso. Pelo contrário, em 2023, em fevereiro de 2023, nós criamos a comissão, já há 2 anos atrás. Criamos naquela época porque existia o impasse, se continua ou não continua. Solicitamos à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela veio e realizou uma audiência pública em março de 2023, aqui nessa casa. Nessa audiência pública, a proposição ainda era de execução total da duplicação da rodovia, só que dividida em 2 trechos. Trecho Pantanal, que seria de Campo Grande até Sonora, e trecho Tuiuiu, que seria de Campo Grande até Mundo Novo. Na audiência pública que foi realizada aqui nesta casa, houveram críticas quase que por unanimidade pelo novo formato, até porque eles tratavam só de um trecho, do outro trecho era depois. Então, houveram inúmeras críticas, eles saíram daqui, fecharam a audiência pública, a NTT, que foi toda realizada por eles, nós participamos aqui, e nessa oportunidade começa então a se discutir uma proposta da própria CCR, junto à NTT, apresentada ao Tribunal de Contas da União, de repactuar o contrato original. Isso ficou mais de 1 ano tramitando no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, o relator, após, inclusive, eu quero falar sobre isso, após uma auditoria interna, inclusive, que dá um parecer contrário à repactuação, o relator acompanhando, ele emitiu um relatório contrário ao contrato de repactuação. Foi vencido, obviamente, por 6 votos a 1. Mas a exigência legal era que se fizesse uma audiência pública para poder dar publicidade do que seria essa repactuação.
quantos quilômetros, aonde seria duplicado, onde será a terceira faixa, onde terá as passarelas, né? Todos os fatos que envolvem a obra numa rodovia extensa como essa. O que aconteceu? Houve uma audiência pública? Houve, pro forma, porque apenas no site da ANTT foi comunicado que haveria uma audiência pública, e fora dos espaços públicos. Realizaram aqui, pediram espaço para realizar a primeira audiência pública à ANTT. A segunda, solicitaram a cedência de um espaço privado e não convidaram formalmente nenhuma autoridade constituída. Nem mesmo a comissão criada na Assembleia, que a ANTT tem pleno conhecimento, porque logo após criado, nós tentamos, inclusive, entramos com um pedido de amicus curiae para participar no processo do TCU, foi negado, mas há o conhecimento da existência da comissão. Entramos com uma ação judicial para pedir que houvesse a suspensão do aumento, não era nem o fim do pedágio, a suspensão do aumento, enquanto não se tivesse clareza de como seria conduzido. Processo que tramita, nós não obtivemos a liminar, é verdade, foi negado, mas o processo está em tramitação, o mérito ainda vai ser discutido. Então, essa introdução que eu faço é para dizer, nós estamos acompanhando esse processo há muito tempo, essa casa vem discutindo esse problema relacionado à BR-163. Então, não existe essa conversa de 6 anos, agora os parlamentares vieram ter essa preocupação. Mas mesmo que tivesse, a preocupação maior justamente existiu de fazer as audiências públicas, porque no apagar das luzes em dezembro, no dia 17 de dezembro, eles fazem essa audiência pública para tratar do contrato de repactuação. Não houve convite formal a ninguém. Eu tomei conhecimento, já disse aqui, era 6 horas da tarde, me liga, diretor de jornalismo da TV Morena, e diz, o senhor compõe a comissão na Assembleia? Compõe. Falei, sou o presidente dela. O senhor dá uma entrevista antes da audiência pública? Eu não sabia da audiência pública, chamei minha secretária, não estava na agenda, pedi para ligar no gabinete do presidente, também não tinha convite nenhum. Dos deputados que eu consegui conversar foi com o deputado Rachoca. Falei, vamos lá amanhã, 9 horas. Nós fomos lá nessa audiência. E lá eu disse que era lamentável o presidente de uma agência nacional vir a Mato Grosso do Sul fazer uma audiência pública, e eu não iria lamentar e criticar a ausência de ninguém, porque eu sabia que, tanto quanto eu, ninguém tinha conhecimento da audiência pública. E foi feito, tinha lá umas 30 pessoas, majoritariamente funcionários da concessionária e da ANTT. Não falaram para ninguém, foram lá apresentar o projeto. Eu falei, eu não quero saber, eu acho que isso tem que ser compartilhado, discutido com a sociedade. As pessoas têm que entender, esse projeto é importante, serve, vão reduzir drasticamente, né, a duplicação, em quais trechos vão ser duplicados, aonde vai ser, nós não temos. O conhecimento é muito vago, eles apresentaram, mas não trouxeram para uma discussão, para que pelo menos a gente tivesse a possibilidade de dizer, olha, há um sonho, uma expectativa aqui de nós termos o anel rodoviário de Campo Grande, há uma expectativa no município tal, onde tem a travessia urbana, que nós tenhamos lá pelo menos 2 passarelas, em que localização? Isso não aconteceu. Esse processo de repactuação, esse projeto apresentado da repactuação, vai ser submetido a um leilão na B3 em São Paulo no próximo dia 22 de maio. As audiências nós estamos realizando justamente para dizer o seguinte, olha, não somos contra a concessão, de forma nenhuma. Não somos contra a empresa concessionária, desde que ela cumpra. De que tenha concessionário, não somos contra que tenha que pagar o pedágio. Agora, não dá para que você tenha um contrato original, que já está no 11º ano, fez agora, dia 12 de março, o contrato de concessão da CCR, que tinha 5 para duplicar, para cumprir. Cumpriu 18%, nós estamos no 11º ano. Nós vamos agora para uma repactuação
cujo montante a ser duplicado daqui para frente se aumenta mais 10 anos o contrato, ou seja, 30 anos, até 2054, ela vai ter para executar mais 203 quilômetros. Somando aos 150, dá 353. Bem menos da metade da obrigação que ela deveria ter cumprido em 5 anos. Então, para nós, e eu falo para a sociedade, qual é a nossa discussão? O leilão, vai demorar, se nós tiver que relicitar, demore mais 3 anos. Nós não estamos falando em relicitar, pode até ser uma repactuação, desde que ela seja discutida, desde que ela seja estabelecida as prioridades com as lideranças, com a sociedade civil organizada, com os representantes da sociedade, os deputados federais, senadores, deputados estaduais, com todas as entidades que representam. Você traz uma entidade tipo a Setlog, tem vinculada a ela 20 mil carretas. Então, é uma entidade que tem que ser ouvida. O Estado tem 40 mil, 20 mil daqueles que são proprietários estão vinculados a este sindicato. Só um dado. A própria FAEMS, que é a Federação das Associações Empresariais, que também não foi ouvida, foi ela que provocou para que nós fizéssemos audiência pública lá em 2018. E assim, outras tantas instituições da sociedade clamam por uma solução. Agora, se não suspender o leilão, eu uso o termo popular, a Inês é morta, é aquilo lá. Nós não conhecemos, não sabemos, vai fazer. É isso que nós queremos? Se é isso, óbvio, vamos cruzar os braços e deixar acontecer. Como nós nos debruçamos na realização das audiências públicas, você sente o clamor da sociedade, você sente a indignação, você sente a dor daqueles que participam, que perderam sua família, seus filhos na estrada, e você vê que não dá para ficar silente diante dessa situação. Por isso, hoje na minha fala, eu vou fazer aos senhores, eu quero aqui agradecer. Em todas as audiências públicas, a deputada Mara me acompanhou, em praticamente todas. Eu faço questão de dizer que lá eu não estou lá isoladamente. Eu represento a Assembleia Legislativa, nós criamos uma comissão, eu digo os nomes de cada um dos parlamentares que compõem essa comissão e que também toda a nossa assessoria trabalhou junto no sentido de nós levantarmos os dados, cruzarmos os dados para ter elementos para apresentar à sociedade que são claros, que eu quero ser questionado dos dados que eu estou colocando. Ninguém fala nada. Alguém falou que está errado os dados? Não. Porque eu busquei os dados no site oficial da NTT, eu busquei os dados no resumo da auditoria do Tribunal de Contas da União, eu busquei os dados onde era possível para que a gente pudesse apresentar ao cidadão uma coisa que é real. E é por isso que impacta. É por isso que impacta. Então, eu quero aqui, resumidamente, para não cansá-los, o nosso relatório ele é extenso, mas eu vou fazer a leitura dos considerandos que eu submeti a cada um dos membros na íntegra da comissão. Eu obtive deles a concordância com o relatório que foi executado e eu só queria fazer a leitura após ter essa concordância da comissão. E nós ainda temos hoje uma audiência pública lá em Mundo Novo. Foi tamanha a solicitação de Mundo Novo, eu confesso que ele não estava no script. Nós íamos fazer na Viraí, fizemos, representando o Cone Sul, em Dourados, representando a Grande Dourados, fizemos em Coxim e São Gabriel, que representava o Norte, e fizemos dia 7 em Campo Grande, eram as agendas das audiências. Entretanto, Rio Verde exigiu uma audiência pública, nós fomos fazer, Rio Brilhante pediu audiência pública, nós fomos fazer, e Mundo Novo também mobilizou a sociedade inteira, a expectativa é que uma grande audiência pública, porque lá os problemas parecem que são maiores do que os outros municípios, porque o problema é muito sério, e nós vamos lá hoje para encerrar, mas o relatório está pronto. E é o relatório que nós queremos o apoio e a participação de todos, que a Assembleia Legislativa agende com o Ministério Público Federal para nós irmos lá fazer a entrega do relatório para que o Ministério Público Federal possa tomar as providências legais, cabíveis e aplicáveis a este caso. Deputado, somente antes de o senhor fazer a leitura do relatório,
que é de extrema importância, apenas colocar aqui, lógico, eu avalizo tudo que Vossa Excelência falou, no sentido da gente estar buscando uma resposta, tanto da NTT como da CCR-MS Vias, desde 2018, que a gente é provocado e é cobrado, onde a gente vai, da duplicação da BR-163. Então, não é de hoje, realmente. Agora, eu pergunto uma coisa. Por que é que essa audiência pública de dezembro, que ninguém ficou sabendo, ninguém aqui foi avisado ou convidado, por que não foi feito aqui e colocado, explanar aqui, aonde que serão feitas as terceiras vias, aonde será feita a duplicação, para que a gente pudesse opinar e levar uma resposta, porque nós somos cobrados de pessoas que muitos familiares perderam as suas vidas, a constante insegurança de trafegar e de andar na BR-163, nós somos cobrados na base, aonde a gente vai. E ficou muito explícito nessas audiências públicas que nós fizemos, deputado Júnior Mock, a insatisfação, a preocupação e o desespero dessas pessoas que usam a BR-163. E dizer que o pedágio não está sendo, não tá dando o resultado que deveria para a empresa continuar fazendo os investimentos, isso é uma grande mentira. Por quê? Nós hoje estamos vendo a quantidade de tráfego de caminhões que hoje trafegam nessa rodovia, que a gente não consegue andar mais, né? Para ir até Eldorado hoje é 6 horas de viagem, no mínimo, sendo que a gente fazia em 4 horas, e numa dificuldade enorme. Então, dizer... deputado Júnior Mock, eu acho que nós estamos fazendo o nosso papel. É uma concessão federal, a Assembleia tentou entrar dentro do processo, foi nos negado esse direito, mas nós não podemos ficar aqui só olhando, por isso a importância dessas audiências públicas, para a gente demonstrar, tanto para a NTT e para a CCR-MS Via, a insatisfação, não de pagar o pedágio, mas de pagar o pedágio para uma rodovia que já deveria estar 100% duplicado. Nós pagamos por uma rodovia 100% duplicada e não a temos. Então, apenas para contribuir. E parabéns, deputado Júnior Mock, por todo o seu trabalho e por essa casa também, de mostrar essa indignação de todo o estado de Mato Grosso do Sul. Obrigada. Agradeço, deputada Mara, pelo seu pronunciamento. Incorporo ele ao meu pronunciamento. Deputada Gleice Jane. Deputado Júnior Mock, eu venho acompanhando aqui sempre com atenção todo o debate em torno dessa pauta e entendo que é consenso na Assembleia Legislativa e o senhor tem sido esse guia nosso, inclusive, de estar se aprofundando, debatendo, fazendo as audiências públicas e chega agora, né, a essa conclusão e a essas limitações. Eu queria sugerir que nós fizéssemos aqui na casa uma reunião com todos os parlamentares para a gente pensar outras alternativas, além dessas, talvez, em que já foram construídas até agora. Porque eu me somo aqui a todos os questionamentos, eu dependo dessa rodovia toda semana, porque eu vou a Dourados e volto toda semana, eu sei dos riscos que tem, a gente sai de casa todo dia com medo, sem saber o que a gente vai enfrentar pela frente. Esse realmente é o sentimento de quem está trafegando por essa rodovia. E eu sei que de Dourados para o sul do estado é um pouco pior ainda a situação. Então, quando a gente está vindo para Campo Grande, a gente tem um sentimento, e quando vai para o sul do estado, um sentimento de muito mais preocupação. Então, acho que nós precisamos realmente debater, e acho que é consenso essa pauta. O senhor pode falar realmente em nome de toda a Assembleia, eu tenho essa concepção, mas eu acho que talvez a gente precise pensar em como envolver outros atores nessa pauta. Eu acho que a gente precisava, eu acho que essa é uma pauta de mobilização de toda a Assembleia Legislativa. Então, sugiro aqui que, além das ações que já estão sendo tomadas, e parabenizo por todas as ações tomadas, que a gente marque uma agenda com todo mundo para que a gente possa fazer um debate e ver quais são as outras ações. A bancada federal está envolvida nesse processo também, a gente tem outras instituições que estão
com a gente nesse processo. Então, eu queria aqui deixar uma sugestão para a gente realmente conseguir avançar, porque, de fato, o tratamento que nós estamos recebendo aqui não é o tratamento digno de um Estado que é importante economicamente no país. É isso, obrigada. Eu Deputado agradeço. Júnior Mock, Vossa Excelência, o seu tempo está esgotado. Por favor, para a conclusão. Bom, não vou ter tempo de ler aqui os considerandos. Senhor presidente, eu teria 5 minutos a mais, eu acho importante, só para mim fazer a leitura aqui, antes de... Já incorpora a sua fala, eu acho importante no pronunciamento, mas só para fazer a leitura, que era o objetivo central da fala. Desculpa. 5 minutos concedido. Vamos lá. Depois temos a ordem do dia. Ao Ministério Público Federal. Considerando que a concessão da BR-163 foi firmada em 2014 com o objetivo de proporcionar a duplicação integral da rodovia em 806,3 quilômetros no prazo de 5 anos, visando segurança viária, eficiência logística e modicidade tributária, considerando que os primeiros sinais de inadimplência contratual da concessionária começaram a ser evidenciados desde o primeiro ano de contrato, uma vez que somente cumpriu a duplicação necessária para a implantação das praças de pedágio, ignorando o cronograma pré-estabelecido, considerando que desde 2018 a Assembleia Legislativa, por meio de audiências públicas, comissões e seus parlamentares, acompanha o descaso da concessionária CCR-MS Via e sua inadimplência na execução das obras de duplicação da BR-163, que, portanto, este é um assunto presente e recorrente no Parlamento Estadual, considerando que, diante do evidente descumprimento do contrato e da ausência de medidas efetivas da NTT, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Júnior Mock, instituiu, por meio do ato 73/2024, a comissão temporária para acompanhamento do processo de relicitação da BR-163, presidida pelo propositor e integrada pela deputada Mara Caseiro, pelos deputados Pedro Kemp, Roberto Rachioca, Pedrociano Neto e Caravina, considerando que em 2023 foi realizada, na sede da Assembleia Legislativa, uma audiência pública promovida pela NTT para discutir a possível relicitação da concessão, dividindo o trecho em 2 concessões, denominadas Rota Tuiú e Rota do Pantanal, na qual a proposta apresentada gerou grande insatisfação entre os parlamentares, usuários da rodovia e representantes da sociedade civil organizada, considerando que após a aludida audiência que tratou da proposta de relicitação, foi formulada pela CCR-MS Via a NTT e submetida ao TCU, sem a participação da sociedade sul-mato-grossense, especialmente dos municípios diretamente impactados pela rodovia, uma proposta de repactuação do contrato da BR-163-MS por meio de termo de autocomposição que reduz drasticamente as obrigações da concessionária, prevendo apenas mais 203 quilômetros de duplicação e 147 quilômetros de terceira faixa, menos de 50% do originalmente previsto, estendendo o contrato por mais 30 anos e alterando o critério para aumento da tarifa, que contará com degraus tarifários que acarretará um aumento de mais de 100% em apenas 4 anos. Considerando ainda que, neste mesmo período de 4 anos, a proposta de duplicação, conforme se extrai do termo de autocomposição, contemplará obras de duplicação de apenas 65 quilômetros, o que já está parcialmente pronto, conforme relatórios da concessionária, cuja despesa para execução são, portanto, muito menores, considerando a aparente ausência de interesse da NTT em ouvir os cidadãos, autoridades locais e representantes de segmentos sociais e produtivos do Estado sobre a nova proposta, que é a repactuação do contrato original, conforme demonstrado na realização de audiência pública no dia 17 de dezembro de 2024, fora de espaços públicos como Assembleia Legislativa, legítima Casa do Povo sul-mato-grossense, Caixa de Ressonância da Sociedade, limitando-se a promover um evento em ambiente reservado, sem convite formal às autoridades constituídas como senadores, deputados federais, prefeitos, câmaras dos municípios diretamente envolvidos, bem como a própria Assembleia Legislativa, que, como era de conhecimento da NTT, criou uma comissão específica para acompanhar esta matéria, limitando-se tão somente a divulgar em seu portal, resultando em uma audiência com a presença de aproximadamente 30 pessoas, majoritariamente funcionários da NTT e da CCR-MS Via. Considerando a indignação da população registrada nas audiências públicas,
em parceria com as câmaras municipais, realizada pela Comissão da Assembleia Legislativa, que levantou informações obtidas nos documentos oficiais do portal da NTT e TCU, em que fica demonstrada a inadimplência contratual da CCR-MS Via, a falta de clareza sobre a aplicação dos recursos liberados pelos bancos públicos e o aparente descompasso entre valores recebidos e efetivamente investidos na rodovia. Considerando que nessas audiências realizadas temos ouvido diretamente a dor, a frustração e a revolta dos cidadãos, sentimentos esses que reiteradamente têm sido silenciados ou ignorados pelas instâncias federais envolvidas no processo de repactuação, considerando adicionalmente o aumento de 35% no custo operacional total OPEX previsto na repactuação, mesmo diante de uma drástica redução de mais de 75% na extensão de duplicação planejada originalmente, conforme apontado pela auditoria especializada em infraestrutura rodoviária e aviação civil, que foi contrária à proposta de repactuação, o que demonstra o aumento injustificado do OPEX em relação ao contrato vigente, contradizendo a lógica de que parâmetros operacionais mais relaxados e a potencial redução do tráfego deveriam resultar em custos operacionais menores. Considerando, portanto, todo o contexto acima delineado, a urgência da matéria, a relevância social, econômica e institucional da BR-163 para o Estado de Mato Grosso do Sul e a inadimplência comprovada da concessionária, tenha presente a finalidade de apresentar denúncia ou representação ao Ministério Público Federal, instituição cuja prerrogativa é zelar pelos direitos difusos e coletivos da sociedade, com o objetivo de pedir pela imediata apuração dos fatos, a adoção de providências cautelares e o encaminhamento de medidas corretivas e reparatórias nos termos a seguir expostos. Aí vem os fatos, os fundamentos jurídicos, passo só para fazer a leitura do requerimento. A presente denúncia é instruída com os seguintes documentos. Desculpa, aqui é só do pedido. Dos pedidos. Diante de todo o exposto, com base nos elementos de fato e de direito aqui apresentados, requer-se ao Ministério Público Federal: 1. A suspensão imediata do leilão de repactuação da concessão da BR-163-MS, previsto para ocorrer na B3 em 22/5/2025, até que sejam esclarecidas todas as irregularidades aqui apontadas. 2. A instauração de procedimento investigatório com realização de perícia técnica e contábil, destinada a: 2 pontos. A. Verificar a inadimplência da concessionária em relação ao contrato de concessão original. B. Levantar os valores efetivamente investidos pela CCR-MS Via, separando CAPEX, que é investimento em infraestrutura, e OPEX, que é o custo dos operacionais. C. Apurar os recursos obtidos por meio de financiamento público, BNDES, Caixa Econômica e sua destinação. Atualizar o valor do excesso tarifário não aplicado das multas perdoadas ou compensadas no TAC multas. E recomendar que eventuais valores recuperados sejam destinados à realização de obras de travessias urbanas nos municípios mais afetados por acidentes e mortes na rodovia. 3. A determinação de cumprimento integral do contrato de concessão 05/2023, com a retomada das obras previstas no escopo original, especialmente a duplicação dos 656,3 quilômetros restantes, tendo em vista a demonstração de viabilidade técnica e financeira nos estudos anexos ao processo do TCU. 4. A apuração de eventual responsabilidade civil, administrativa e penal, se for o caso. 5. Suspensão temporária do pedágio, se não, ao menos, redução no patamar inicialmente determinado pela própria NTT, em razão do descumprimento do cronograma de obras, até que se tenha o devido esclarecimento sobre os pontos apontados na presente denúncia. Por fim, requer-se que esta representação seja instruída com todos os documentos e anexos, que inclui o contrato de concessão original, os 4 termos aditivos, o TAC multa, o termo de autocomposição e seus anexos, o voto do ministro do TCU, Haroldo Cedrais,
demais documentos anexados, bem como os demais elementos comprobatórios que sustentam a presente denúncia. Assinam os membros da Comissão de Acompanhamento do Processo de Relicitação e Repactuação da BR-163. Júnior Mock, Mara Caseiro, deputado Caravina, deputado Pedro Cianeto, deputado Pedro Kemp e deputado Roberto Rachioca. É só, senhor presidente.